cantando do irmão. Com essa mesma alegria, ainda o 328. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor.
de Jesus. Aleluia. Hino para oração. 61. Aleluia. Hino 61. Santos. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Bendito eterno Deus. Aleluia. Bendito eterno Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito eterno nome. Glória a Jesus. Não nos esquecemos de apresentar as famílias que estão
enlutadas, quantos estão passando pela dor do luto. Como Deus, nesta manhã, recolheu um servo de Deus cooperador ali da cidade de Ouro Fino, nosso irmão Roberto, que há tanto tempo já vinha ali na UTI aqui desse hospital em Pouso Alegre, e hoje o Senhor deu o presente dele, o galardão da vida eterna. Foi fiel, mas aqueles que ficam com a dor, os filhos, família, a irmandade, mas o Senhor tem o bálsamo que consola toda a dor. Junto a esses pedidos, rogamos a Deus que o Senhor venha guiar e presidir este santo culto, essa reunião da mocidade, venha nos dar a guia, a sabedoria, e que do alto do céu, no som dos nossos corações, e revele a tua santa e poderosa palavra. Unidos na nossa fé e comunhão, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus dará oração a um dos seus servos aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Bendito eterno Deus. Santificado. Glória a Deus que não pede batalha. Santo, Santo, santo. Aleluia, glória a Jesus. Santo, eterno Deus, Pai nosso que está no céu, mais uma vez a tua mocidade venha até a tua casa, Senhor, prostrados de joelhos dobrados na tua presença. Primeiramente, Senhor, te damos graça por mais um dia, mais uma semana que se encerrou, Senhor, e mais um domingo que nasce na nossa vida. Graças te damos porque a tua mocidade já desce graça de estar dentro da tua casa pela manhã. Aleluia, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de contentamento já começou a aparecer no meio do teu povo. Através da reunião tu já visitava a tua mocidade, já mandava a tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque ao término da reunião a mocidade foi rapidinho na casa, se alimentava de alguma coisinha. Louvado seja Deus, e na alegria, no prazer, vieram para dentro da tua casa novamente. Graças te damos, Senhor, porque se formos olhar pelo mundo desenvolvido, Senhor, a maneira com que se contorna o mundo, Senhor, não seria a paz que essa mocidade estivesse dentro desse lugar, te louvando e te servindo, mas graças te damos porque um dia tu veio, nos salvou e trouxe, Senhor, e converteu todo esse povo, essa mocidade para estar dentro da tua casa. Graças te damos porque aqui já entramos, Senhor, já cantamos 3 hinos, a tua presença já invadiu o nosso coração, a tua alegria já esteve sobre a tua mocidade, e o que era mal em nome do teu filho já foi se dissipando e indo embora do meio da tua mocidade. Graças te damos por essa preparação, e no começo dessa oração nós te pedimos, Senhor, perdoa nossos erros, as nossas imperfeições, tudo aquilo que fizemos que não tem te agradado pelo amor do teu nome, que possamos ter a liberdade neste momento, pela força da fé, de entrarmos dentro do teu santuário. Senhor Deus de caridade, aqui está a tua mocidade na tua presença, já cantamos os 3 hinos ao teu servo, Senhor, que tu tem colocado na presidência já neste força para abrir esse santo serviço, Senhor. Então a tua mocidade, todos nós que aqui estamos nesta tarde, nós viemos de um só intento, Senhor, o intento de te agradar, o intento de te louvar, o intento de fazer a tua vontade. Então, pela força da fé, a tua igreja te pede agora, Senhor, em nome do teu filho, derrama a tua comunhão do céu na nossa vida, que todos nós que aqui estamos possamos não nos dispersar, mas que estejamos em um só sentido, em uma só comunhão, Senhor, que tudo que tu der para o teu servo na presidência, a igreja possa estar preparada para receber também. Senhor Deus de bondade, nós te pedimos em favor de todo o decorrer desse santo serviço, abençoa-nos nos demais cantares do hino, na oração que nos encontramos, guia-nos nas demais orações que tu dará à tua igreja. Apresentamos, Senhor, se houver os casais que irão se despedir,
pelo amor do teu nome, dá força, Senhor, para erguerem essa bandeira e contarem essa vitória na tua presença. Nós te pedimos que nessa tarde, Senhor, a mocidade não fique dispersa, mas que todos nós que aqui estamos, sem exceção, possamos estar em comunhão, para que tu possa passar no meio da tua igreja, e o Espírito Santo possa ter livre curso no meio da mocidade. Senhor Deus de bondade, te pedimos em favor do teu servo, que tu colocou à frente do teu povo, verdade é, um homem provado, Senhor, que tem bastante prova também, mas tenho certeza que a partir desse momento, quando ele abriu esse santo culto, a tua graça já está sobre a tua cabeça. Então a tua mocidade te pede, Senhor, o dom que já está sobre ele, multiplica o dom, e acima dele, Senhor, vem estar o teu Espírito, e que somente palavras eterna possa sair da boca do teu ungido. Senhor Deus de bondade, hoje a tua mocidade veio aqui te louvar, te servir, te agradar e te glorificar, mas a tua mocidade tem desejo de te sentir, tem desejo de novos dons, tem desejo de glória renovada. Então, pelo amor do teu nome, se assim for da tua vontade, passa no meio da tua igreja, glória do céu, visita-nos com os teus dons do céu, prepara-nos na tua presença. Teremos nos próximos dias, Senhor, não muito longos, um mundo que vai ser difícil de estar na tua presença, alguém que não acreditará mais, aleluia, que Cristo é necessário, mas aqui está a igreja de amanhã, aqui estão os lutadores, as lutadoras do amanhã. Então, pelo amor do teu nome, renova a tua mocidade nesta tarde. Acima de tudo, Senhor, nós te pedimos, abençoa os pedidos de orações que têm chegado, Senhor, essa família inundada do teu servo que tu tem recolhido, enfim, as demais famílias, os enfermos, necessitados, e tantos outros pedidos que foram apresentados nessa tarde. Senhor, pelo amor do teu nome, dá uma passadinha na terra, olha para o teu povo na terra, faz obra, o teu nome por certo será glorificado. Também aqueles que ainda não te servem, todo homem, toda mulher, aleluia, Senhor, Pai, todos os homens da terra, pelo amor do teu nome, no tempo certo, para aqueles que aprazível a teu nome, para serem chamados na tua graça, assim poderemos um dia, pela tua misericórdia, herdar o céu que nunca chegamos lá ainda, e que cantaremos um hino que nunca foi cantado. Senhor, acima de tudo, nós te pedimos, a tua mocidade te implora, manda do céu a tua palavra. Fala com a nossa alma, fala com a nossa necessidade, responda-nos e nos ensine pela tua palavra. Somos necessitados do dia do céu. Mas, Senhor, ainda te pedimos, Senhor, que nesta tarde somente o teu Espírito se manifeste no nosso meio. Graças te damos em tudo em nome do teu Filho, bendito e eterno para Glória a sempre. Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia o nome. Bendito seja Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. União da Deus seja louvado. Amém. Bem, gente, chama outro hino. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que disposição. Qual foi o hino? 3, 4, 1. Depois a gente canta, meu irmão. Hino 3, 4, 1. Pedir só uma colaboração dos irmãozinhos, evitar a gente passar aqui na frente da tradução da linguagem de sinais. O servo de Deus está aqui e qualquer movimento ele pode perder o raciocínio daquilo que está sendo interpretado. Um amor de Deus. Pode dar atenção.
eterno. Glória a Jesus. Bem, queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos estar na liberdade daqueles que vão se despedir, aqueles que guardaram a palavra, foram fiéis ao Senhor. O Senhor está preparando o casamento, o matrimônio, e agora vamos despedir dessa querida mocidade. Então, aqueles que vão se despedir nesta tarde, sirvam a Deus com toda a alegria do coração, trazendo em memória aquilo que o Senhor fez nas vossas vidas. Estamos nessa santa liberdade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amado Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito eterno Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus pelo dom da música, pelo selo da promessa, qual o Senhor permanece suas joias na tua coração. Tendo graças ao Senhor pelo papai, pela mamãe, por ter me criado na doutrina, por ter me mostrado o caminho da vida eterna. Agradeço a Deus também pelo sogro, pela sogra, por ter sido os meus segundos pais também. Tendo graças ao Senhor por quando hoje é a última reunião de mocidade que eu participo com a liberdade de solteira, por quando o Senhor tem preparado um dos meus servos para ser o meu futuro esposo, que tem sido meu ajudador, meu amigo. Glória a Deus. Por quando os momentos que eu estou fraca, ele sempre está ao meu lado, sempre me dando conselho, me ajudando em tudo que eu preciso. Senhor, toca fortemente no meu coração um dia agradecer a Deus por quando um dia eu estava em casa, muito triste, e falei com o Senhor, eu tenho um desejo muito grande de me casar, e eu resido na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, né? E eu sempre tive um desejo muito grande de me casar, só que eu não via ninguém naquela cidade que se encaixasse comigo. E um dia, orando ao Senhor, conversei com ele, falei, Senhor, prepara alguém do meu lado, né, para me ajudar espiritualmente também. E foram se passando os dias, Deus usou uma palavra do servo de Deus que estava no meu encontro, que ia cumprir o desejo do meu coração também. Foram se passando os dias, Deus usou um servo de Deus lá de Piracicaba para estar vindo até a minha casa, e na oração eu estava muito aflita, e ele virou para mim e falou, filha, o céu não está no mundo, o céu está dentro da minha casa, o céu vai ser um servo de Deus que vai te ajudar em tudo que você precisar. Eu rendo graças ao Senhor, que ele foi falando comigo, foi aparecer que eu já estava vendo quem seria. Ele falou, você não conhece, eu vou te mandar de fora, porque você falou para Deus que aqui na cidade não tem, mas eu movimento o sul, o leste, o norte, mas eu trago aqui na sua cidade, você vai conhecer ele dentro da minha casa. Rendo graças ao Senhor que naquele dia também ele falava que antes de completar a quinzena do mês
possamos fazer a vontade de Deus na terra. Rendo graças a Deus por tudo, só o teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Agradeço a Deus por perdão dos pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece, por um filho fiel para o fim. Agradeço a Deus pelo cargo de auxiliar de jovens, pelo Ministério da Música. Agradeço a Deus que essa é a última reunião da mocidade que participa da liberdade solteiro, porque o Senhor preparou uma das suas filhas para ser minha futura esposa. Agradeço a Deus também pelo papai, pela mamãe, pelo meu sogro, pelo meu sogra, que o Senhor tem preparado. Agradeço a Deus por tudo, só o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Deus se preparou. E esse casal aqui, esse moço, eu já conheço ele bem bastante tempo. Quando corria dentro dessa igreja, nosso irmão Guilherme, filho do irmão Jaime. E saiba de uma coisa: tudo que Deus faz na nossa vida é como Deus deu na sua noiva testificar. Deus faz além do que a gente pede e muito mais do que a gente espera. O segredo de um bom casamento e de um sucesso no matrimônio não está na condição da beleza nem na condição financeira. Está na condição de um saber o limite do outro, saber lidar vamos dizer assim, não é nem falta de qualidade, mas é os defeitos. Nós somos carnais, somos dotados de defeitos. Mas aquele que entende o defeito da serva e a serva do servo, vive uma vida de paz eternamente. Mas aquele que começa a errar, principalmente vocês que vão assim, iniciar a vida agora desse matrimônio, vocês precisam já estar no coração de vocês assim, que aquilo que o Guilherme fazer de errado é muito bonito. Ele não vai fazer nada aos seus olhos que vai ser feio, vai ser sempre bonito, dentro da fidelidade cristã. E a irmã também. Um segredinho que tem no casamento também, hoje nós estamos num mundo bem moderno, né? As coisas avançando, e tem muito homem ainda que lá naquele tempo antigo ainda fala assim: eu não sei fazer nada, eu não preciso mexer com nada, porque eu tenho que chegar em casa e a esposa tem que preparar tudo. Está tudo enganado, tudo errado. Ainda mais a esposa hoje ela tem que estudar, a esposa hoje trabalha, é a nossa ajudadora, a nossa amiga, e a coisa que a gente tem que mais saber fazer é quando a esposa está trabalhando, chegar em casa, ajudar ela também a cuidar da casa, glória a cuidar Deus. dos filhos. Quando o filho, que Deus mandar os filhinhos e querem se acordar de madrugada cansada, chama ele para fazer uma madeira, para cuidar, para poder balançar ele, você vai descansar, porque daí no outro dia ele vai trabalhar e você continua cuidando. Homem que fala assim: eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mentira. Não existe isso. Tudo aquilo que a gente quer fazer e se dedicar, Deus dá na nossa vida. Agora, aquele que fala assim, já coloca uma barreira, fala assim: não quero fazer, ele não quer fazer porque ele não tem condição, porque às vezes ele tem preguiça, não quer aprender, não quer ajudar, e isso não podemos ter. Eles têm que ser firmes, um ajudar o outro. Daqui a pouco vai vir os filhos, e queira Deus que sejam filhos tementes a Deus, que venham crescer no caminho do Senhor, para que lá na frente vocês vejam mais o cumprimento da palavra. Mas o segredo é um só. Casamento não tem muita fórmula. A fórmula do casamento é 2 palavrinhas, que se acabar isso daí, acaba o casamento de qualquer um: amor e respeito. Faltou amor, acabou tudo. Faltou respeito, não volta mais. Respeito é uma coisa que não pode ser quebrada dentro do matrimônio. O matrimônio ele é santo, ele tem que ser conservado, não pode deixar, porque quebrou uma vez, se Deus não tiver misericórdia, nunca mais pode. Então guarde esses conceitos, vocês vão ser muito felizes. Parece minha filha, né? Esse rostinho lindo, maravilhoso. E daqui uns dias nós vamos ver mais bênção na vida desse casal também, dessa querida irmã. Glória a Deus. Deus abençoe. Mais algum casal? Glória a Jesus. Não é possível, tanto de mocidade, que tiver só um casal para despedir hoje. Quem está namorando aqui, levanta a mão. Então vamos, dos irmãozinhos abaixo. Só das irmãs, levanta a mão. Meu Deus. E dos irmãozinhos? Nós temos que orar a Deus aqui para Deus preparar a namoro.
Quem está sem namorar, levanta a mão. Meu Deus, que maravilha! Mas poderoso é Deus e nessa manhã aqui, nessa tarde, Deus fazer uma obra e sair um parzinho do céu aqui. Mas não um parzinho para olhar com o olho carnal. Se você estiver aqui nessa noite, nessa tarde hoje, e na comunhão, e falar, Senhor, me mostra pelo Espírito o meu par, você vai sair daqui com o par nessa tarde. Mas se você olhar com o seu olho carnal, olhando para a beleza exterior, você vai continuar um tempinho solteiro ainda, até você entender que o olhar de Deus é pelo Espírito, não é pela carne. Tem mais alguém para despedir nessa tarde? Não tem mesmo, nós temos que orar hoje para Deus preparar namoro, viu, Diego? Então devagar esses moços, viu? Eu vou contar um segredinho aqui antes. Quando eu conheci a minha esposa, ela está aqui, você vê que na obra de Deus, no servo de uma serva de Deus, não existe coincidência. Para aquele que serve a Deus, existe preparação de Deus. E os caminhos de Deus sempre são maiores do que os nossos caminhos, diferente daquilo que a gente imagina. E um dia eu entrei para trabalhar num laboratório de uma indústria farmacêutica, e eu trabalhava bem cedo, trabalhava na produção, fazendo vitamina C, esse comprimidinho que a gente toma efervescente para gripe. Trabalhava e passado um dia eu fiz uma prova, porque eu trabalhava na produção, e ali saiu uma vaga para poder trabalhar no PCP, no escritório. E naquele tempo, nessa indústria farmacêutica, nunca nenhum homem tinha trabalhado no escritório, era só mulher. Trabalhavam umas 10 mulheres, e ali saiu uma prova para se inscrever quem quisesse para a vaga de PCP. Eu fui o primeiro, fui lá, fiz a inscrição. Quando eu voltei para dentro daquela produção, hoje é chamado de bullying, né? De tanto de coisa, mas fizeram bullying comigo, viu? Falando que eu era isso, que eu era aquilo, que eu queria trabalhar no escritório, que eu não queria mais ficar na produção, e tanto de conversa que vocês já sabem onde vai. Mas eu guardei aquilo e falei, vou fazer a prova e vou fazer a redação. Só que eles, porque assim, o homem às vezes ele não tem coragem de falar. Ele quer que um dá o primeiro passo, aí abre a porteira e vai todo mundo. Aquela produção inteira fez inscrição para a prova. Uns 300 fizeram. E ali eu peguei, chegou o dia da prova, fiz a prova, e o tema da redação era assim: conta a história da tua vida. Isso aqui vai ser uma maravilha para mim. Caiu do céu. Mas relatei a história da minha vida em 2 páginas, porque o segredo de uma redação não é ser extensiva, mas o segredo é você colocar um começo, meio e fim numa parte reduzida. Então ali Deus preparou e fiz a prova. Fiz a prova, passou 15 dias, nada. Já tinha desanimado, falei, e o diretor daquele laboratório, pensa num homem bravo, chegava gritando dentro da produção, falando alto. E eu trabalhava num turno que entrava às 7 da manhã e saía às 4 da tarde. E eu entrei, era umas 10 para as 4, e aí já fica um conselhinho para vocês também. O horário de trabalho, ele não termina 10 minutos antes, 15, 20 minutos, ele termina no horário que é a tua jornada. Se é 4 horas, é 4 horas. Só que lá no laboratório dava 15 para as 4. Aqueles moços que trabalhavam lá, mas sentavam em cima daquelas barricas de papelão, ficava conversando, jogando papelzinho, parecia adolescente. E ali ficava. Eu entrei, a máquina rotativa, ela não pode parar. E eu entrei, faltou uma embalagem, eu entrei ali naquela sala para pegar aquela embalagem. Quando eu entrei, o diretor, vendo toda aquela algazarra, ele chegou e pegou a hora que eu fui pegar o saco e deu um grito com todo mundo. Gritou com todo mundo e falou assim: Reiner, passa na minha sala que eu quero conversar com você. Pronto. Fui demitido por conta desses moços aqui fazendo bagunça. Mais nada. Cheguei, tremendo, né? Cheguei na sala do diretor, eu tinha uns 19 anos de idade na época. Na hora que eu cheguei na sala do diretor, ele falou assim:
Pois bem, você que fez essa redação aqui, fui eu mesmo. Ele falou assim: então eu quero te dizer uma coisa, que a partir de amanhã você não vai mais para a produção, você vai ficar aqui dentro do escritório, você vai trabalhar aqui, vai trabalhar com essas moças e comigo, e seu salário vai ser quase dobrado. Eu falei: meu Deus do céu, que alegria! E ali, com 19 anos, eu falei assim: agora eu estou feito, né? Trabalhar no escritório, vou aprender. Mas naquela época o dobrado de salário não dava um salário mínimo de hoje. Então, assim, era um salário bem provadinho. Mas o que Deus me ensinou naquele lugar, mas o que Deus me ajudou. Mas para resumir, através disso daí, um dia a minha cunhada, ela trabalhava ali já há um tempo nesse laboratório, no escritório. Ela chegou e falou assim: Reino, meu pai tem uma chácara em Jarinu, e eu vou ir comemorar um aniversário, vai todo o pessoal aqui, você não quer ir? Eu não tenho carro, não tenho nada, se alguém me levar eu vou. Tá bom. Aí tinha um amigo que tinha um carrinho velhinho, provadinho ali, mas me levou. E quando eu cheguei naquela chácara, e eu dei de cara com uma pessoa, misericórdia, meu coração pulsou, e eu fui cumprimentar ela assim, falei assim: Glaucia, quem que é essa? É minha irmã gêmea. Mas vocês não fazem isso, eu já fui, saudei ela, não era saudar, né, porque eu não servia a Deus, mas já dei um beijinho aqui nela assim. E aí, irmãos, mais ali caiu uma borda no meu coração, e o amor por ela é até hoje o mesmo daquele dia. E Deus tomou um caminho que eu nem imaginava. Conheci ela uma semana, fui pedir para o meu sogro para poder, 1 semana, 2 semanas, para namorar. E meu sogro, espanhol, crente antigo, de uma linhagem meio assim dura, né? E ele foi todo mundo ali para a casa deles, e eu ia pedir ela para namorar. E aí ele chegou no meio de todo mundo ali e falou assim: quem que é o rei? Eu falei: sou eu. Pois não, depois eu quero conversar com você. Eu falei: pois não, também quero falar com o senhor. E ali eu fui, falei assim: então, mas você sabe que a minha filha, ela é um pouco mais velha, você tem 19 anos, você é um menino. Eu falei: pois é, mas eu quero namorar, mas vai casar com ela. Aí eu falei: tá bom. Ele deixou eu namorar ela. Passado um pouquinho de tempo, ganhamos um salarinho que não dava para nada. Por isso que na nossa vida, tudo é planejamento. A gente tem que ter planejamento em tudo. Se não tiver, não adianta. Seja na pouca porção, na muita, tudo existe um planejamento na nossa vida. E eu falei: eu quero casar logo. Eu morava em São Bernardo do Campo, quero casar logo, não quero demorar para casar. O que eu fiz? Não tinha casa, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas tinha uma vontade de vencer na vida desde pequeno. E ali eu falei assim: Janaí, você aceita casar comigo? Mas ela caiu numa risada, e aquilo me entristeceu, né? Porque foi natural dela, mas ela, olhando a minha condição, ela riu muito. Aí eu saí e fiquei triste. Só que depois, até hoje Deus cobre isso dela. Aí ela veio atrás de mim: não, amor, me perdoa, porque como que nós vamos casar? Nós não temos casa, não temos nada. Eu falei assim: não, nós vamos conseguir. Vamos fazer o seguinte: eu vou ir na Marabras, que é uma loja que tem lá em São Paulo, nem sei até hoje, mas sei que ela vendia uns carnezinhos a perder de vista. Eu falei: eu vou comprar os móveis da nossa casa e vou guardar no porão da casa da sua tia, saudosa irmã Cláudia. Morava ali em Santo André. Fui lá, comprei 12 vezes. Falei: a gente paga esses móveis, clama a Deus para ele não estragar o porão, e depois a gente vê onde a gente vai morar. E assim foi feito. Fui lá, mas cheguei assim como tivesse toda a condição. Falei: não, amor, entra na loja aqui, tudo que você quiser escolher, pode comprar aqui, eu vou levar tudo para casa. Aí ela pegou, foi ali, já sabia da nossa condição, escolheu guarda-roupa, tudo, compramos ali aqueles móveis, embalou e foi tudo para o porão. 12 meses. Aí eu falei: meu Deus. Aí Deus preparou um carrinho velho, meu sogro veio naquela condição, ele tinha um Gol 83 a ar. Aí ele pegou e falou assim: vou fazer o seguinte, você não vai conseguir financiar? Então eu vou comprar um outro carro e eu vou financiar e dou o carro, você vai pagando a parcela. Foi lá e me deu o Golzinho 83,
Meu Deus do céu, eu dava banho nele todo dia. Lustrava aquele gol, mas passava pretinho. Eu falei, olha meu carro. Fui fazer uma viagem. Fui para casa, aonde eu nasci no interior de São Paulo. Falei assim, agora eu vou para lá. Vamos. Novinho de carta, primeiro carro. Falei assim, agora eu vou. Vou para lá, vou levar. E acelerei aquele carro na Castelo Branco, 400 km. E o carro quase explodindo o motor assim, e eu olhava no ponteiro 75, 76, levei 10 horas para andar 400 km, e cheguei na cidade como se fosse, né, nasci, nunca tive nada, cheguei com um carro lá, nossa, cheguei com um carro, com uma namorada linda, criadora, né, eles vão achar o que eu fiz, né, na vida para conseguir isso daí, e ali cheguei, e fiquei ali no final de semana, e na hora de voltar, liguei, a gente chamava o carro de Porcina. Aí liguei a porcina e vim embora. No meio do caminho teve jeito. Aquele motor cumpriu os dias dele na terra, explodiu no meio do caminho. Que tristeza. Liguei para o meu sogro, para a minha sogra, pelo amor de Deus, estou aqui em Sorocaba, estou com as crianças pequenas aqui, eu não sei como que eu vou voltar nesse lugar, tá? Foi meus cunhados lá pegar aí atrás de mim, da Janaí, e o motor do carro ficou lá para Sorocaba. Olha só Deus na vida. E ali, falei, como é que eu vou pagar esse carro, terminar de pagar o carro, terminar de pagar as contas, e casar, e com esse salário? Comecei a fazer hora extra de noite, de dia, de sábado, de domingo, pegava laboratório para pintar, pegava isso para fazer, Deus foi me ajudando. Era um plano de Deus, né? E minha esposa, como muitos sabem, ela quando nasceu, meu sogro e minha sogra já serviu esse grande Deus na congregação, e ela na sua mocidade não batizou, mas era um plano de permissão de Deus para ela me encontrar, né? E eu encontrar ela, e Deus fazer uma obra linda na nossa vida, nos dar os filhos. Mas resumindo, fiz hora extra, fui buscar, mandei fazer um motor na estrada, fiz o motor daquele carro na estrada, e paguei lá uma fortuna na época. Cheguei em Santo André, andei uma semana, aquele motor fundiu tudo de novo. O rapaz que fez aquele motor só enrolou, só trocou umas vedações ali, enfim. Mas o que eu quero dizer, que na nossa vida espiritual e material, o homem e a mulher de Deus precisa ter uma coisa, além da fé: resiliência. Essa é uma palavrinha que muitos se perdem no caminho. O que é resiliência? Resiliência é o ato da gente permanecer de pé, firme, diante de todas as adversidades que nós passamos no dia a dia. Adversidade espiritual, material, adversidade às vezes do nosso planejamento, às vezes não acontecer, e às vezes a gente jogar a toalhinha e falar assim, não quero mais, não faço mais. A gente tem que ser resiliente na presença de Deus. Caiu hoje, amanhã eu levanto. Tomou outra rasteira, amanhã eu levanto. Não deu certo dessa vez, fizeram isso daqui, mas amanhã eu levanto de novo. Não tem nada que abate o homem e a mulher de Deus quando tem resiliência e fé no coração. Mas quando às vezes, não me rele, não me toque, faço só uma provinha, já não sirvo mais a Deus. Não quero mais servir a Deus, porque olha o que me aconteceu. Meu irmão, minha irmã, quão maravilhoso é a gente ter a certeza que aquilo que não aconteceu hoje na nossa vida vai acontecer amanhã. Isso é maravilhoso. Resumindo, passou o tempo, Deus preparou, e eu sempre fui assim, o jovem precisa ser atirado no bom sentido, ele precisa enfrentar o desafio da vida, né? Não pode ser, hoje em dia, eu vejo no trabalho, eu vivo bastante com isso daí, uma geração que está sendo moldada e forjada, não numa fortaleza, mas numa fraqueza muito grande, numa condição de viver nos desafios que nós vivemos no passado. Não que nós fomos melhor que ninguém, os nossos pais sofreram muito mais, mas hoje, por erro da sociedade, por erro dos pais, nós queremos que os filhos às vezes não sofram, sejam ali, olha, eu passei por isso, ele não passa, e tem a vida não. Agora mesmo, eu estava falando com a minha esposa,
filha está no outro carro, deixa ela aí, deixa ela sabe o caminho, sabe o que tem que fazer com o carro, porque senão não cresce. Pai e mãe que carrega o filho ali no colo, ali não quer deixar chorar, não. O filho e a filha tem que ter marca do quê? De vitória, não marca de dodói, essas coisas não. O homem e a mulher de Deus precisa ser firme, precisa ser valente, não desanimar. E às vezes qualquer coisa vem um desânimo, toma conta do nosso coração, aí o pai e a mãe têm que sustentar para o resto da vida. Pensa bem, pai e a mãe às vezes que Deus não deu uma condição material, e o filho às vezes quer tudo na mão. Pai, eu quero assim, eu quero assim. Não, principalmente os irmãozinhos. Hoje em dia, na tecnologia que a gente tem no celular, hoje em dia a gente estuda de graça, a gente até trabalha na internet de graça, faz tanta coisa de graça, sem pagar nada, tem lá a informação na mão, gratuita. No tempo que eu fui jovem, né, meus 15 anos de idade, para a gente consultar uma informação, vai na biblioteca, procura nos livros, e os livros não tinham tudo que a gente precisava. Para falar com uma pessoa, pensa bem para fazer um convite hoje para a reunião da mocidade, como era naquele tempo. A leitura das cartas era digitada, hoje não, manda um WhatsApp, tá, em tudo. Hoje vocês têm tudo na mão, e às vezes colocam um tanto de barreira, primeiro para crescer materialmente, para crescer espiritualmente, e depois sempre vai achar um culpado na vida que não teve sucesso. Eu não tive sucesso, eu fui um irmão que não tive oportunidade na vida. Não, todos nós temos oportunidade na vida, irmãos e irmãs. Tem irmãzinha que fala assim: passar numa faculdade federal é difícil. Aí olha para uma irmãzinha, passou, a outra não, mas vai ver o que a outra fez. Vai ver se a outra ficou passeando, ver se a outra ficou. Irmão, renúncia é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Não tem como. Se a gente não aprender a renunciar às coisas, a gente não consegue avançar em nada. Para ter isso, eu preciso abrir mão disso. Para ter aquele outro, eu preciso abrir mão desse outro. Ter os dois, não dá. É impossível. Então chega um momento da nossa vida, as irmãzinhas, os irmãozinhos precisam estudar. Não consigo viajar, não consigo fazer, não tenho dinheiro. É assim mesmo. É assim mesmo. Um jovem hoje nos Estados Unidos, quando ele passa numa faculdade, ele é praticamente internado dentro da faculdade, da universidade. Ele vai lá, ele trabalha dentro da faculdade, ele mora dentro da faculdade, ele estuda, ele alimenta, ele faz tudo, é a vida dele. E aqui no Brasil, a cultura nossa é diferente, o plano de ensino também é diferente, mas muitos falam: eu não tenho oportunidade de estudar. Tem sim. Não adianta falar assim: Deus prepara na minha vida. Deus prepara, mas lembra de uma coisa: na vida de cada um tem uma história, e Deus dá oportunidade para todos. Só que às vezes, pelo da nossa muleta, a gente fala assim: não, isso daqui não é para mim, eu não quero fazer, não quero sujeitar, estou esperando Deus chegar na minha vida. Deus chega, mas Deus coloca a oportunidade, você não abraça. Deus chega, passa na tua frente, você fala: não, estou esperando outra oportunidade. Não, para poder crescer na vida e crescer espiritualmente, a gente tem que estar sujeito à aflição, a chorar, a morar fora, a estudar, só que sobre uma condição: a guia de Deus. Sem a palavra não adianta. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não adianta a gente colocar aquilo que é conveniente à nossa vida, como Deus confirmou na minha vida. Não adianta, o prejuízo é grande, o prejuízo é caro e muitos não têm oportunidade de voltar atrás. Mas aqueles que têm a certeza da palavra, vai sem ter nada, vai sem dinheiro, vai sem saber quem morar. Deus vai preparar tudo, Deus prepara. Agora, as oportunidades vêm, o irmãozinho está lá dormindo. Você viu, eu pedi para levantar a mão aqui, mas uns 80% dos irmãozinhos e das irmãzinhas estão aqui esperando Deus fazer uma obra de namorar. Agora vamos imaginar assim: quantos irmãozinhos aqui estão desempregados hoje? Levanta a mão. Até a criança levantou a mão. Esse é o bom desejo desde pequeno de trabalhar, tanto material social. Uma criança levantou a mão, está desempregada. Então olha, a minoria levantou a mão, estão trabalhando, estão dedicando,
As irmãzinhas também. Quantas irmãzinhas que trabalham fora? Levanta a mão. Não pode levantar a mão assim mesmo. Assim não. Levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? A maioria também. Temos muitas crianças aqui. É isso a nossa vida. Hoje nós vivemos em tempos modernos que vocês são, o tempo todo, são alvo do nosso adversário. O tempo todo. O tempo todo o adversário quer dizer que vocês não têm condição de cursar uma faculdade, não têm condição de ter um bom trabalho, não têm uma condição de ter um marido, um filho. Essa é a função do maligno. Mas a função de Deus é fazer o oposto, transformar tudo que é impossível na vida de um servo e de uma serva de Deus em impossível para o honra e glória do nome do Senhor. Então, irmãos, eu estava pensando essa semana, nessa reunião, e clamando a Deus para Deus dar uma luz, uma direção naquilo que Deus poderia falar com vocês, né? O que a gente poderia contribuir para a vida de vocês. E são tantos assuntos. Eu sou pai de 3 filhos, 2 moças e um moço, um mocinho, um rapãozinho do tacho, de 8 anos. E tenho já uma de 24 e uma que vai fazer 19 semana que vem. São 3 fases totalmente diferentes. Criança, uns que está saindo adolescente, como moço, e como temos aqui crianças no nosso meio, temos os que têm 12 anos para 15 anos, os de 15 a 20, outros os mais madurinhos, e assim vai. E o que acontece? A gente precisa entender o plano que Deus tem na vida de cada um. Se a gente entende o plano que Deus tem na nossa vida, as coisas ficam mais fáceis. Quantos estão aqui que vêm de uma família que não serve a Deus? Quando Deus me chamou, embora eu tenha, minha mãe se converteu numa denominação quando era criança, já ali ela servia a Deus, eu ouvia falar de Deus, mas eu fui, o Senhor foi me revelar essa graça santa quando eu conheci minha esposa, né? Tive um lar, não vou dizer assim, um lar difícil, porque difícil é aquele que perde a fé e a esperança, né? Agora, lar com dificuldade, quantos de nós estamos aqui? O meu pai, por infelicidade, meu pai teve o vício da bebida, né? Desde pequeno, teve o vício da bebida. A minha mãe sempre lutando, uma batalhadora, ensinando nós no caminho certo. E o meu irmão, quando eu era, a diferença de 8 anos, quando eu tinha por volta de 8 para 9 anos, que o Bruno nasceu, ele veio ter um câncer no rim. E o câncer, um câncer maligno, muito difícil, e ali o tratamento era numa cidade que era 200 quilômetros. Então assim, ou minha mãe trabalhava para poder trazer o sustento dentro de casa, ou a situação ficaria complicada. Por quê? O meu pai, infelizmente, aquilo que ele ganhava, a bebida levava uma grande parte. Então, minha mãe precisava acordar de dia, de noite, e foi aí, que é isso que eu falo para os moços, para as moças. Eu, com essa idade de 9 anos, eu cuidava da casa. A minha irmã tinha 7 anos, ela que cozinhava. Então eu chegava da escola, na hora do almoço, e para mim ir brincar, eu primeiro tinha que fazer a lição de casa. Ou seja, morava numa casa de tábua, o chão era de vermelhão, aquele chão antigo que vocês muitos não conhecem. E tinha eu passava a cera de joelho, porque não tinha cera líquida, ou quando tinha era caro. E tinha uma enceradeira antiga que a minha mãe tinha, que aquela enceradeira era a malequita, aquela enceradeira. Você relava lá e eu tomava um choque. Aí você tinha que medir aonde você ia encostar na enceradeira para você não tomar um choque. Ah, mas passei tanta luz com essa enceradeira. Um dia eu abri a porta da sala, nem falo onde eu coloquei essa enceradeira. Mas ali encerava aquele chão maravilhoso. Minha irmã fazia comida e minha mãe cuidando do meu irmão com essa enfermidade em outra cidade. Quando chegava tarde, a minha casa estava com o chão que você poderia pentear o cabelo, a minha irmã com as panelinhas lustradas de alumínio, a condição era pequenininha, o arrozinho e o feijão nunca faltou na nossa mesa, mas numa limpeza maravilhosa, porque limpeza e organização não é sinônimo de riqueza.
nem gosto. Quantos que têm condição material, mas você olha para eles, parece que é pobre, e é pobre mesmo, pobre de espírito, pobre de cuidado, pobre de todas as coisas. A casa não dá coragem de entrar. E as irmãzinhas que quer casar, os irmãozinhos, pelo amor de Deus, já vai clamando a Deus. Se você não sabe lavar, limpar, cozinhar, esse não é o conselho que eu quero dar. Eu estou contando a história, mas já clamo a Deus, porque servo de Deus, o testemunho começa em casa. Não começa na igreja, começa em casa, né? Você está rindo, né? É assim mesmo. E aí, chegava, limpava a casa, depois eu ia atrás de correr, de brincar, fazendo isso, e assim foi a infância, desde pequeno. E isso, com 12 anos, ajudava a cuidar de casa. Com 12 anos não tinha trabalho, cidade pequena, o que eu ia fazer para poder ganhar um dinheirinho? Descascava alho, né? Depois, quando não dava para descascar alho, ia apanhar laranja na roça. E um dia Deus me guardou porque eu estava apanhando laranja, e você chegava assim, a marmita você tinha que comer 8 horas da manhã, porque senão você passava o dia sem comer. Um sol de 40 graus azedava tudo. E ali, 8 horas da manhã, você comia marmita, e o saco de apanhar laranja ficava embaixo, no monte. E um dia eu cheguei, abracei aquele monte de saco vazio e abracei uma cobra junto, veio pendurado. Mas Deus foi tão maravilhoso que me guardou ali. Trabalhei na laranja, trabalhei arrancando batata. Olha, bordar ou verlocar, eu falo para os jornalistas, se ela costurar errado, eu sei onde que está o erro da costura. Por quê? Aprendi a overlocava com os meus 13, 14 anos, e chegou uma época, meu pai ficou desempregado e minha mãe também. E eu consegui com 13 anos ganhar um salário mínimo. E com aquele salário mínimo, por um bom tempo, sustentou a minha casa, da minha mãe e do meu pai. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque isso não diminui nada na nossa vida. Isso só faz crescer. E hoje eu falo assim, por grande misericórdia, Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu não vou contar hoje aqui. Mas assim, Deus preparou tudo na minha vida. Fez uma obra material, espiritual maravilhosa. Mas qual que é o segredo disso tudo? As coisas dessa terra não estão no nosso coração. As coisas de Deus estão em primeiro lugar na nossa vida. E bem-aventurado é o irmão e a irmã que está aqui nessa tarde e tem no coração assim: Senhor, se Tu me abençoar, mas não colocar essas coisas terrenas no meu coração, me abençoa, me ajuda, abre as portas de tudo na minha vida. Aleluia. Mas se isso me contaminar, deixa eu na minha medidinha, Senhor, mas não deixa eu perder a esperança da vida eterna. Porque servir a Deus na prova, irmão, é coisa maravilhosa. Servir a Deus quando está desempregado, quando está sem namorado, quando está sem casa, sem carro. O único recurso que nós temos, que é tudo na nossa vida, é Deus. Agora pergunta: se Deus abrisse as portas do céu, materialmente, examina aí, você e Deus. Se Deus abrisse as portas do céu, te desse salários altos nessa vida, te desse uma casa, uma mansão, um carro importado, te desse um salário de uns 50 mil reais por mês, tivesse uma condição material muito elevada, Deus te pergunta e você responde no teu coração: você estaria aqui? Você consegue vir aqui em humildade? Você consegue não pisar num provadinho? Consegue olhar e não fazer mais exigência? Achar que o teu terno já é intocável, que a tua casa, para entrar na tua casa tem que ser gente da alta sociedade, para entrar no teu carro não pode ser um irmãozinho que não sabe ler e escrever? Você consegue isso daí? Consegue ter humildade para as coisas terrenas não corromper o seu coração? Se você conseguir isso daí, Deus vai fazer na tua vida. Agora, senão, Deus vai te permitir você ficar na bicicletinha, andando a pé, mas não vai abrir mão para você ir para o mundo. Essa é a certeza nossa, ter esperança da vida eterna. Muitos irmãos, e não é, irmãos, não é proibido a gente querer ter algo melhor na nossa vida. Não, pelo contrário, temos que lutar.
temos que lutar dia e noite. Mas a vida do crente existe uma coisa: tempero. Tem que ter tempero. Tem que ter tempero no matrimônio, tem que ter tempero na obra de Deus, para servir a Deus, tem que ter tempero no trabalho. Tem gente que é um servo aqui dentro e lá fora é outro. Sou crente aqui dentro, mas chega no trabalho e se perguntar, meu Deus, abaixa até a cabeça para saudar. Tem vergonha, as obras já não é as obras de um servo de Deus, já entra em roda de conversa. É o que o Salmo está lá, não se assenta em roda de escarnecedores, aí senta lá, ah não tem nada, são os amigos do trabalho, conversa profana, vídeos que não agradam a Deus, e o coraçãozinho vai corrompendo. Aí você vem aqui no lugar santo e Deus manda um recado para você daquilo que é santo. Só que chega lá fora, você é consumido, é corrompido pelas coisas da terra. E no ambiente de trabalho hoje, ou numa faculdade, não existe nada melhor para corromper um homem e uma mulher de Deus do que esses ambientes. Por quê? A maioria dos que estão na faculdade, vocês sabem o que eu estou falando. As conversas, o corte é difícil. E Deus sabe quanto que vocês são perseguidos dentro de uma faculdade. Só que bullying, acusação, perseguição não mata crente. Não mata. Deus permite. Fortifica. Quem mata o crente é o pecado. E o pecado hoje ele está na nossa cara, está na cara da mocidade, está na cara das mocinhas. Dentro do trabalho, você chega lá dentro do trabalho, os irmãozinhos, é prova disso daí. Entra no trabalho, ah, você namora? Namoro. Quanto tempo você namora? Namora faz tanto tempo. Ah, então você já fez isso e aquilo? Já entra no assunto carnal, já entra em relacionamento. Aí você tem duas situações: ou você ser sincero diante de Deus, que tem que ser. Não, eu sou um servo e uma serva de Deus, o meu namoro é santo. Eu estou esperando o tempo de Deus para tocar na minha esposa e a minha esposa tocar em mim. Eu sirvo a Deus com puro e sincero coração. O que acontece? Ah, esse daqui é isso. Ah, aquela ali é isso. E começa no objetivo do quê? Enfraquecer, diminuir. E sabe o que quando a gente entra numa tristeza, porque tem muitos irmãos que têm condição de responder à altura sem perder a linha, sem xingar, sem falar palavrão, mas Deus dá uma guia para ele e fala assim: não, isso daí é a sua vida, a minha é de santidade. Ele tem condição de rebater, mas tem aqueles que a maioria são tímidos. E aquilo cai dentro do coração, e se Deus não tiver misericórdia, o irmãozinho começa a parar de congregar, começa a desanimar, ele entra lá dentro e começa a ser perseguido, começa a ser afrontado. Duas coisas: ou ele larga o trabalho, ou ele continua no trabalho, mas ele vai se apagando espiritualmente, vai entrando numa solidão. E a porta principal hoje de entrar uma depressão num jovem é a solidão, é a tristeza. Depressão hoje que atinge uma grande parte da população, e dessa mocidade aqui eu tenho certeza que muitos, porque a depressão é um caminho que ela vai trabalhando, vai levando a pessoa a ela não ter mais a certeza que ela tem condição própria de se alegrar mais naquilo que ela faz, nos desejos dela. E ela vai se afundando. Depressão, ansiedade, os dois andam juntinho. E os dois é uma enfermidade. Não é? Tem muita gente que fala assim: ah, está com espírito, clama a Deus. Tem que ter prudência, irmão. Espírito é diferente de doença. Doença psiquiátrica se trata com medicação, como qualquer doença. Deus tem poder sim, de poder libertar de uma depressão, de uma ansiedade, tem, ao querer dele, na vontade dele. Enquanto Deus não faz uma obra, nós temos que tratar, temos que cuidar. Eu já vi irmão chegar e falar assim: a sua irmã está tomada de espírito. Eu falei assim: será que é irmã? Será que é irmã mesmo? Ou é alguém que está julgando? Porque muitos falam assim: a depressão é frescura, depressão é falta de Deus. Se tem alguém com esse pensamento aqui nessa tarde, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Depressão é muito séria.
Sabe qual que é a outra estágio da depressão? Suicídio. Tirar a vida. Perde o prazer de viver. Aí a pessoa, às vezes, pais e mães, esse dia Deus deu falar aqui no culto à noite. Os jovens, vocês sabem, e quem está passando por isso, Deus vai tomar um caminho. A primeira coisa que o jovem quer é se isolar, quer se afastar, entrar num quarto, quer ficar ali trancado, aí ele começa a ter aquela tristeza, não tem força para nada, não tem ânimo para nada, e cada dia, um dia é pior que o outro. Aí ele começa a se mutilar, depois de se mutilar, o adversário fica na cabeça: para que vale a pena a tua vida? Olha do jeito que está a sua condição, acaba com isso, é fácil, vai passar simples, facinho. E aí ele fica no ouvido do jovem: tira a tua vida. Mas o Deus que nós servimos, Ele pode estar lá no poço, no fundo do poço. Ele vem com a mão dele de misericórdia e resgata e não deixa essa alma aí. Então, irmãos, a gente tem que ter nesse coração nosso um coração não julgador, mas um coração de conselho, de amor, de entender. Os cooperadores de jovens, os jovens que estão aqui, se tem algum jovem passando por isso, procura seus pais. Ah, irmão, mas meu pai e minha mãe não tem condição de me ouvir. Procura o teu cooperador. Ah, eu não tenho um cooperador, eu não quero conversar com o meu cooperador. Procura o teu ancião, procura alguém, mas procura ajuda. Deus vai tomar um caminho na vida do irmão e da irmã, que não pode aceitar essa condição. E o adversário vai colocar nós na sola do sapato, até que a gente perde a nossa vida espiritual e material. E quanto que Deus tem para fazer na vida dos irmãos? E às vezes a gente tem vergonha. Vergonha de não ter maligno. Maligno, nós temos que ter vergonha. De Deus não. Vergonha quando a gente precisa de uma ajuda, de um conselho. Os irmãozinhos às vezes precisam de um conselho da parte de homem e as irmãzinhas de mulher. Procure a mãe e o pai. Se não tem, procure alguém, mas procure, não fica. Porque conselho do ímpio é o que mais tem na face dessa terra. Mas procure um conselho que é santo, que vai te ajudar. Você vai ver que vai passar, não é fácil. Eu já vivi e tenho pessoas muito próximas que a gente vê na depressão. E se Deus não tiver misericórdia, o fim é triste. Mas Deus há de tomar um caminho na vida nossa, na vida dos jovens, na vida da mocidade, de nos guardar desse mal que hoje ronda a terra. Você vai ver que dias vão passar e o Senhor vai libertar. Tinha um irmãozinho, não tem, né? Que ele era filho de um ancião e ele estava numa condição que ele serviu a Deus na sua mocidade, só que por ouvir o conselho do ímpio e assentar na roda de escarnecedores, ele começou a ver aquilo que estava lá fora, que era muito melhor para as coisas aqui de dentro. E ele foi entrando no caminho e, para resumir, se enfiou num poço de droga que não tem tamanho. Amigo, oferecendo aqui não tem problema, deixa de ser careta, deixa de ser isso. Ofereceu droga. E ele entrou num ponto que tudo que ele podia pegar dos pais escondidos e vender para usar droga, ele fazia. E os pais, com muita paciência, com muito amor, esperando Deus fazer uma obra. Um dia ele sumiu de casa, desapareceu. Pai e a mãe, servo de Deus ancião, pai e a mãe desesperados: aonde foi parar esse moço? 1 mês fora, 2 meses, 1 ano, 2 anos e nada desse moço. Um belo dia, um irmão passou na casa do servo de Deus, falou: irmão, eu estava em casa e eu senti de vir orar aqui com o irmão. Ele falou: irmão, então faz essa oração. Aí foi orar, levantou da oração. O servo de Deus falou assim: irmão, eu não sei o que está acontecendo na vida do irmão, mas essa noite eu tive um sonho e eu creio que é uma revelação. Eu vi que chegou de um poço, um abismo enorme,
enorme, irmão, um abismo muito fundo. E quando eu cheguei perto daquele abismo, eu vi um pontinho branco lá naquele abismo se mexendo, mas muito pequenininho. E eu parei e fiquei olhando aquele cisquinho se mexer, e de repente nas minhas costas uma sombra grande, e veio uma sombra grande, um anjo enorme assim com as suas asas, e ele olhou para mim assim e mergulhou naquele abismo, e foi lá naquele abismo, pegou aquele pontinho branco e voltou. Quando estava com aquele pontinho branco na mão assim, o anjo veio e colocou assim na porta do abismo. Quando eu olhei, era o filho do irmão. Irmão, não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai trazer de volta o teu filho. Glória a Deus. Passou uma semana, o filho dele vem, todo como um mendigo, largado, sujo, com uma mulher. O que aconteceu? Não, fui embora, pai. A droga me tomou, eu vivi na rua, passei humilhação. Quantas vezes fui humilhado por conta de um prato de comida, mas eu estava lá numa rua essa madrugada, e eu estava dormindo e eu sonhei, eu acho que é um sonho, um anjo passou, me pegou e trouxe na porta da casa do Senhor. Aleluia. O Senhor me recebe de volta, Pai. O Senhor recebe. Claro, meu filho, eu te recebo. Entra aqui dentro. Recebeu o filho, recebeu aquela mulher, e deu um banho nele, e pegou e levou ele voltou a congregar, a músico, aquela mulher que não conhecia, começou a congregar. Passou 6 meses, Deus chamou ela nas águas do Santo Batismo, preparou o casamento deles, estão lá com o filhinho servindo a Deus. O que é o teu gosto da tua tristeza e da tua solidão? Que Deus nessa tarde não pode entrar onde você está, onde está a tua família, teu filho, perdido, alguém. Deus pode resgatar e trazer de volta, e o nome de Deus ser glorificado. Por quê? No coração do pai e da mãe nunca faltou esperança, nunca faltou a fé no coração, e por isso que Deus faz a obra na nossa vida. Só que tem que saber escolher, irmão. A hora está indo embora, mas é só mais um costeirinho do céu. A gente tem que escolher um homem e uma mulher de Deus segundo a guia de Deus, e escolher. Deus deu um aprisco maravilhoso para nós, que é esse aprisco santo. E tem muitos que estão esperando ainda uma obra de Deus e falam assim: na congregação não tem um irmãozinho para mim, na congregação não tem uma irmãzinha. Tem sim, só que existe o tempo de Deus operar na vida de cada um. E o que acontece? Olha só que no passado esse erro de escolher homens e mulheres não deu certo, e a conta foi grande. E às vezes o irmão e a irmã dizem: não, eu estou começando a conversar com uma pessoa, e eu creio que Deus pode fazer uma obra. Pode sim, como pode não fazer, e você perder a tua alma e ser choro e tristeza para o resto da tua vida. Lembra de Sansão? Sansão foi juiz, na época dos juízes. Sansão, Deus não deu para ele a força, né? Na época ali dos juízes, ele era escolhido de Deus, e Deus deu um dom para ele, a força. Mas a força que Deus deu para Sansão foi para quê? Para derrotar os filisteus. Era para vencer os filisteus. O que Sansão fez? Olha só, tendo toda a força, sendo ali um homem vistoso, ele poderia olhar ali e pegar uma para ser sua esposa do povo de Deus. O que Sansão fez? Pai e mãe, tem uma mulher lá das Filisteias, eu quero ela para minha esposa. Aí veio o conselho do pai e da mãe: não, Sansão, não tem uma mulher aqui para ser tua esposa aqui no meio desse povo, para você ir lá no meio das Filisteias? Não, eu quero aquela que eu quero como esposa. O que pai e mãe pode fazer? Vai interromper? Não. Por isso, quando o pai e mãe falam assim, não é não. Se colocar, a conta é grande. Se avançar, a conta é grande. Pai e mãe
fala o melhor para o filho. E o filho acha às vezes que sabe mais que o pai e a mãe. Quando o pai e a mãe dão um conselho, guarda, dá um passinho para trás. E foi assim que Sansão. Não, Sansão não quis. Foi lá e pegou uma filisteia. Ah, para quê? É certo que não ia dar certo. Lógico que não ia dar certo. Custou caro. Mas mesmo assim a misericórdia de Deus ainda usou daquela mulher para Sansão se irar e matar aqueles filisteus, porque esse era o plano de Deus. Mas ali, Sansão, mesmo vendo tudo aquilo, apostou com aqueles homens, enfim, resumindo, Deus teve misericórdia. Passou o tempo, o que Sansão fez? Não casou com essa primeira esposa, né, porque foi dada para um outro, não casou. Sansão poderia ter aprendido a lição, né? Falar assim, não, realmente, agora eu vou procurar uma das mulheres de Deus para ser minha esposa. Não. Ei, olhinho que não tem jeito. Foi olhar de novo. Aonde? Uma filisteia de novo, Dalila. Foi olhar para ela e quis casar com ela. E Dalila persuadiu tanto Sansão que ele revelou aonde estava a força dele. E olha que Sansão, rapidinho, Sansão fez voto de Nazireu. O que era voto de Nazireu naquele tempo? Ó, não poderia se chegar perto do vinho, nem das uvas, nem da vinha, muito menos de algum cadáver, de morto, não poderia chegar. E principalmente navalha não poderia encostar na sua cabeça. Esse era o voto de Nazireu. O que Sansão fez? Foi lá na carcaça do leão, foi lá beber vinho junto com os filisteus, não deu crédito a nada daquilo que Deus tinha feito na vida dele, daquilo que ele prometeu com Deus. E foi lá e buscou mais uma mulher ainda para ser a sua esposa, Dalila, e essa ele casou e perdeu tudo que ele tinha, né? Foi persuadido e entregou o seu segredo, que a força dele estava nos seus cabelos. Aí Dalila, o que ele fez? Foi lá e contou para o povo dela na hora. Não, a força dele está nos cabelos. Pronto. Foram lá, rasparam a cabeça de Sansão, os irmãos sabem, perdeu tudo. E ainda na misericórdia, Deus teve, no último momento Deus teve misericórdia. Ele clamou a Deus, a força dele voltou. Para quê só? Para a morte. Voltou para a morte. Porque Sansão, vendo aqueles filisteus zombar dele, ele virou ali depois, virou motivo de chacota dos filisteus. Cadê tua força? Ele clamou a Deus, Deus deu força, e ele derrubou aquelas colunas do templo, matou todos aqueles filisteus, mas a vida dele foi embora também. Esse foi o erro, não só de Sansão, de muitos, que errou escolher aquilo que não era para ele. Não quis escolher uma mulher santa, uma mulher de Deus. Escolheu errado, pagou caro. Que nós não tenhamos nessa tarde nenhum irmãozinho, nenhuma irmãzinha olhando para aquilo que não é de Deus, olhando para aquilo que está no teu trabalho, olhando para aquilo que está na escola, olhando para aquilo que está na rede social. Sabe como que a tua vida pode acabar? Com uma distração. Mas se você olhar aqui para as coisas de Deus nessa tarde, Deus pode preparar não um Sansão bonito, vistoso, mas um homem revestido das coisas do céu e uma mulher que vai ser fiel a ti, um homem que vai ser fiel a ti. O que é Deus? Quantos irmãos aqui que o ministério trata? Casal que casa na força da juventude, passa um mês, 2 meses, está querendo se separar. Não, irmão, não dá certo com ele, por conta disso, e não vamos nem entrar nesse assunto. Irmãzinha do mesmo jeito, irmãozinho do mesmo jeito. Aí vai o casamento. Aí uma vida inteira, desde quando nasceu aqui nos bancos da congregação, sendo fiel com o pai e com a mãe, para chegar na hora que Deus ia cumprir as palavras, fazer isso aqui com o plano de Deus, rasgar e jogar fora, por ser precipitado naquilo que Deus tem para fazer na vida, estragou o plano de Deus. Aí nem vão devolver. Não é mercadoria que casa, falar não deu certo, manda de volta para a casa do pai e da mãe. Não, casou, seja homem, seja mulher, de levar o casamento até o fim, chorando, rindo, cantando, pulando, sem ter isso, sem ter aquilo,
mais feliz. Casamento é vida que um cede do lado, o outro cede do outro. Marido cede. Às vezes a gente casa com uma irmãzinha que ela é mais nervosinha. Aí nós temos que ser mais mansinho. E às vezes a irmãzinha casa com um irmãozinho que é mais bravinho. Aí a irmã tem que ser mais mansinha. Se os dois for bravos, o que vai acontecer? Não tem casamento. Os filhos mesmo vão nascer pedem divórcio. Estou indo embora dessa casa, não dá conta. Né? O homem e a mulher tem que ter tempero. Minha esposa hoje, só Deus, eu não vou nem. Eu vou fazer um cafezinho para chegar em casa, já vou levar na mesa, já vou comprar uma flor, porque se a coisa hoje não dá boa. E vice-versa, o marido está trabalhando, chega aprovado. E outra coisa, problema do trabalho, problema da vida, a gente não leva para dentro de casa. Isso aí fica na porta de casa. Chegou, foi humilhado, trabalhou muito, está cansado, está irritado, porta para fora. O lar é santo, chega ali com um sorriso no rosto, bonitinho ali, recebe a esposa, os filhos, é assim que tem que ser. Imagina você vem com as decepções lá do mundo, lá perseguido por uma malequita lá no trabalho e descarrega na esposa. A esposa vai ficar doente, ou vai separar. E outra coisa, presentear a esposa não é só material. Muitos falam assim, minha esposa quer uma bolsa cara, quer um vestido caro, faz parte. Mas as coisas de Deus e as coisas que trazem efeito não são as coisas grandes, são as pequenas. Às vezes quando não espera, deixar um recadinho na mesa lá. Minha esposa, Deus te abençoe, te amo tanto. Estou indo trabalhar e a hora que eu chegar aqui, vou te encontrar em paz. Manda um recadinho no celular, manda um coraçãozinho, manda uma florzinha. Isso daí são pequenos gestos que vai construindo em nós amor. Porque o amor, a mocidade não pensa que é amor, você estou amando aquela irmãzinha, esquece. Está apaixonado por ela. Você está com o seu coraçãozinho ali que está 250 por hora, 260, 270, paixão. Né? Amor se constrói no dia a dia. É passando prova, é passando luta, é cada dia um cedendo, o outro cedendo. Você vai construindo uma história de respeito e de amor. Paixão é a primeira vista, agora amor é só do tempo. Você fala assim, não é assim não, irmão. Não é? Então por que você esqueceu o amor que você estava com a sua antiga namorada? Se é amor, é para a vida inteira. Como é que esquece assim? Eu estava namorando a irmãzinha na semana passada, já esqueceu? Ué, mas não era amor? O que estava no coração? Amor verdadeiro, ele só aumenta, nunca se esquece. Não se esquece, amor. Hoje ali eu falo assim, na presença está aqui o servo de Deus, aqui tudo casado há muito tempo. Eu faço, se fosse para me casar hoje de novo, eu casaria, mas o olho fechado. Pelo menos por mais uns 100 anos. É isso que tem que ter. E olha, não foi prova, não foi luta, não foi afronta do maligno que fez separar. E a gente tem que ter isso daí. Amor verdadeiro no coração. Se você não tem, já para o namoro. Se tem algum irmãozinho que entrou aqui hoje, eu vim buscar um namoro sim. Primeiro, entra aqui para buscar a salvação da tua alma. Para servir a Deus com puro e sincero coração. A esposa é secundária. O esposo é secundário. Não adianta você vir aqui, namoro, eu vou batizar para ser crente, porque eu quero namorar aquela irmãzinha. Esquece, você não vai permanecer. E já te avisa Deus, não faça isso. Porque se não fazendo isso, Deus tem chance de converter o teu coração. Mas se você entrou aqui, Senhor, eu tenho um desejo de me relacionar com esse povo santo, de viver aqui nesses atos, de te servir, de te alegrar, mas estou sujo por dentro, estou sujo por fora. Me limpa, me chama nas águas do santo batismo, faz uma obra na minha vida e prepara uma esposa ou esposo. Esse propósito é o que Deus gosta de operar. Agora, se for de trocar, pode sair daqui para o teu propósito, que Ele não vai cumprir na tua vida. É os conselhos que Deus traz. Deus seja louvado. Amém. Bom dia. Vamos cantar mais um hino, o Senhor nos enviará do céu. 221. Vou ligar lá com ela. Já combinei.
Desculpa aí, desculpa. Os meninos é terrível. Chegou em Santa Rita, o telefone já. Quando eu cheguei lá, ela já sabia. Aleluia, Só Senhor. Deus. Glória ao teu nome. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus. Nosso irmão Marcelo Diácono, nessa congregação, tem um assunto para passar para a querida irmandade. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Primeiramente quero agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados e a vida eterna que o Senhor me concederá no céu, se eu for fiel à sua palavra. Agradeço a Deus pelo Pai que Você já ia lá? filhos. Já? Agora o Senhor tem nos agraciado a nossa casa, também nos dado um netinho com saúde perfeita e na presença de Deus. Estou contente de nessa tarde estar junto a essa mocidade. Irmãos, a mocidade é consciente, sabe? É um lugar muito
Mas uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, nós tomamos eu estava um pouco aflito, porque a gente sempre vem nas reuniões da mocidade para falar sobre as coletas. E o que Deus colocou no meu coração, irmãos, é para anunciar para essa mocidade hoje, é a respeito do despertamento. Mas despertamento do quê? O Senhor falou no meu coração que é despertar sobre a responsabilidade que essa mocidade também tem com as coletas. Então, moça, quando o Senhor coloca em nós essa responsabilidade, não é só nos irmãos casados, mas é na moça, é no moço, como o Senhor deu para o servo de Deus, o Senhor tem abençoado grandemente a nossa mocidade. Me lembro, irmãos, que na época que era moço, era mais um pouquinho difícil, mas sempre Deus tomava os caminhos, irmãos, e víamos grandes obras nas coletas, na reunião da mocidade. Então, moça, moço, pega essa responsabilidade, porque a obra de Deus continua. As obras precisam ser executadas. Existe nos estatutos que a congregação está aqui para propagar o Evangelho. Então, para isso precisa das construções, precisa das reformas e, acima de todas as coisas, sempre terão entre vós os pobres. Então, irmãos, é da nossa responsabilidade, em conjunto, moça, moço, lembra do pobre, lembra daquele que não tem o que calçar, que não tem o que comer, que não tem o que vestir. É nossa responsabilidade em conjunto manter essa obra na cidade. Eu tenho acompanhado as reuniões da mocidade, irmãos, e confesso para os irmãos, não é pelo valor, porque o Senhor ele é presente, ele é dono de tudo. Ele pode tudo, irmãos. Já teve coletas aqui na nossa reunião da mocidade, e vou ser sincero com os irmãos, entrou R$51. Uma igreja lotada, com quase 400 moças. Irmãos, é como eu comentei, a obra continua, Deus é maravilhoso, num piscar de olho Ele pode preparar todas as coisas, Ele é dono do ouro da prata. Ontem mesmo eu estava no culto, fiquei tão feliz, irmãos, porque eu escutei uma irmãzinha levantar e agradecer a Deus porque ela estava orando, porque ela não tinha vestido para vir para a reunião da mocidade. E Deus tomou uma pessoa na terra e ontem ela recebeu o vestido que ela esperava. Ou seja, Deus não faz o que Ele precisa fazer, Ele faz, mas está em nós a responsabilidade. Irmãos, essa é a palavra que Deus coloca na minha mente, irmãos, é responsabilidade. Então vamos juntos abraçar essa causa, os irmãos, as irmãs. Não se esqueça das coletas. Hoje nós temos as caixinhas, tem as máquinas de débito, tem o Pix, assim, são facilidades e formas que Deus colocou para que todos possam contribuir nessas coletas. Tá certo, irmãos? Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia. Aguardemos o Senhor nos enviar ao conselho da tua palavra. Fala, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que alegria. Eu vou tomar água dele. Este braço, glória a Deus. Glória a Deus. Ai, Senhor. Kamikaze demais. Kamikaze demais, Senhor. Glória a Deus. Serve a Deus com alegria. Fique esperando, não. Fique esperando por nós. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo, filho. Os irmãos têm prazer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Revela a sua palavra, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez que ele apontasse, né? Glória a Jesus. Aleluia. Nazareno. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Livro de Números, capítulo 17.
a vara de Arão floresce. Aleluia. Bendito é o nome. Se todos Glória a Deus. encontrarmos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. Escreverás o nome de cada uma sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça de casa de seus pais terá uma vara. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais. 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Lavi florescia, porque produzira flores e brotaram renovos e deram amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos. Até aqui. Amém. Palavra que Deus envia nessa tarde, quando o Senhor falou com Moisés, junto a Arão, que era irmão de Moisés, e Moisés, no nome de Deus, escolhido por Deus, e assim como seu irmão Arão também. Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote, e os seus filhos sacerdotes. Arão tinha 4 filhos. E um pouquinho antes dessa história que nós lemos aqui, houve ali em Israel, na tenda, uma murmuração tão grande que vieram aqueles homens se levantarem contra Moisés e contra Arão, duvidando daquilo que Deus tinha escolhido para ser o sacerdote. E naquele tempo tinha 3 classes que serviam a Deus no tabernáculo. O sumo sacerdote, só ele tinha a condição de entrar no lugar santíssimo. Os sacerdotes e os levitas, que foram colocados para ajudarem os sacerdotes. Eles não estavam numa mesma igualdade. Porém, os levitas, aqueles que foram separados para esse serviço, chegou um momento que eles se rebelaram, duvidando do poder de Deus e daquele que Deus tinha escolhido. Glória a Deus. No caso, Arão e seus filhos. Então ali houve uma rebelião. Se a irmandade pegar um pouquinho atrás, vai ver que ali tinha um homem chamado Corá, e ele foi o líder dessa rebelião. E rebelião tanto contra o Moisés, impelindo, como que se na palavra de Deus estava escrito que o Senhor, ele veio para todos, por que Arão era sacerdote, sumo sacerdote, e seus filhos seriam sacerdotes? E começou uma discussão.
uma discussão, até o ponto que, num determinado momento, Deus virou com aqueles que se rebelaram, e o Senhor falou assim para Moisés: sai que eu vou acabar com todo mundo, vou descer fogo do céu e vou acabar com tudo isso daí. E ali Moisés, sendo um homem de Deus, e Arão, o que fez? Ajoelhou e pediu misericórdia. Não, Senhor, tem inocente, não faz isso. Mas eles continuaram, e num determinado momento, daquela rebelião ali dos três levitas, o que o Senhor fez? Abriu a terra, engoliu aqueles três que estavam ali murmurando contra o plano de Deus. E é assim que Deus faz na vida do homem e da mulher. Quando existe um murmurador e que quer atrapalhar o plano de Deus na vida de alguém, o Senhor abre a terra e o céu e devora aquilo que não é dele, mas ele segue o plano dele na vida do homem e de uma mulher. E ali Deus acabou com a vida daqueles três. Então, tá bom, acabou. Corá, Datã e Abirão foram os três levitas que rebelaram contra Moisés e Arão. Só que o povo, depois que viu que esses três e as famílias deles tinham sido devorados, e em vez de cair o temor deles no coração e falar assim: não, realmente é Deus na vida desses homens, eles foram escolhidos por Deus. Não, vieram os murmuradores de novo: vocês mataram os filhos de Israel, eram homens de Deus, olha o que vocês fizeram. Senhor, mais uma vez: sai Moisés, sai Arão, que eu vou acabar com esse povo, e eles vão entender que o meu plano, ninguém entra na frente dele. Eu escolhi, está escolhido, e não tem conversa. Sai da frente que vai acabar tudo. Não, Moisés: Senhor, tenha misericórdia desses homens, eles não sabem o que estão fazendo, não adiantou. Desceu fogo do céu e queimou mais de 14 mil homens ali por murmurar contra Deus. E ali acabou isso aí. Matou esses homens, né? Aqueles 250, depois mais 14 mil homens ali, e o povo achando assim: não, agora tá bom, é sinal de Deus, então vamos ficar em paz. Não, murmurar de novo. Não, mataram os filhos de Israel, vocês não poderiam ter feito isso. E Arão, aquela paciência, até que chegou aqui. Aí o Senhor falou com Moisés: então tá bom, se eles não viram até agora, se morreu esses levitas, se morreu esses homens aí que cuidavam dos sacerdotes, 250, se morreu esse povo aí, mais de 14 mil, e eles ainda não entenderam que o plano meu, o escolhido meu é Arão, então faz o seguinte: pega entre eles 12, um chefe de cada tribo, e pega as suas varas, traz suas varas aqui, e coloca as 12 aqui. E a vara que florescer vai ser o sinal que eu sou Deus na vida dele, e esse é o meu escolhido na presença de Deus. Aleluia! E ali eles aceitaram o meu 12 varas, 12 chefes, 12 tribos. Eles não são nem da linhagem de nenhuma tribo, então coloca as 12 varas. E Arão foi ali e escreveu o nome dele na vara da tribo de Levi. E pegaram aquelas 12 varas e chegaram ali e colocou dentro do tabernáculo as 12 varas. De certo todo mundo assim: agora eu quero ver. Isso tudo aí, não era Deus. Agora vai florescer a vara desse, vai florescer a vara daquele outro, vai brotar isso, vai brotar aquilo, mas na vara de Arão não vai brotar nada. O Senhor falou com ele: colocaram as varas. O que aconteceu no outro dia? Entrando na tenda do tabernáculo, pega aí as 12, as que estão escritas, vê qual é a vara que floresceu na presença de Deus. Chegaram ali, olhou ali o que está escrito: Arão, na vara da tribo de Levi, floresceu uma flor branca e uma amêndoa pendurada ali como sinal na presença de Deus. E bem-aventurado é o irmão e a irmã que veio nessa tarde dentro dessa congregação. Você não tem nada, a sua condição é pequenininha e você está reclamando com Deus, não chega, não floresce, não aparece, Senhor, não acontece nada. Coloca a tua vara neste tabernáculo santo nessa tarde, vou florescer algo novo na tua vida.
E eles viram e tomaram cada uma tua vara. O que tem na tua? Na tua? Nada. Na outra? Nada. Só na vara de Arão que estava florescida. Sabe por quê? Aquilo que Deus escolhe não tem como mudar, está escolhido, está determinado. O que Deus determinou na tua vida está determinado, não muda, não altera. Ainda que um homem queira falar assim, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, está determinado o que eu vou fazer na tua vida, e o plano ninguém muda mais, está determinado. Como determinou na vida de Arão, Deus determina na tua vida na tarde desse dia. Glória a Jesus. Falaram os filhos de Israel a Moisés. Então aqui nós esperamos, aqui acabou. Agora a gente sabe que a Deus, o Deus de Israel, separou Arão para o sacerdócio santo, como te separou nessa tarde, irmão. E tinha um segredinho ali. O segredo é que você sabe que para florescer, uma flor, para florescer, ela precisa de alguns elementos, senão não sai flor. E uma flor da terra, aqui, ela precisa ter sol, luz solar, e ela precisa ter trevas. Então assim, ela fica uma parte, qualquer planta, ela fica uma parte no sol e uma parte nas trevas. Umas 10, outras 12, mas sem o sol, a luz desse sol, nenhuma planta dá flor, nenhuma. Ela fica ali, você pode ver que morre. E luz solar é diferente de claridade. E na nossa vida espiritual, nós não podemos ficar entre a luz desse sol e as trevas lá fora. A gente só tem condição de receber luz. E o sol que brilha sobre nós é o sol da justiça. 24 horas por dia ele fica brilhando na nossa vida para florescer algo novo. E tem alguém que às vezes quer chegar e falar assim: não, Senhor, eu vivo na luz tanto tempo, mas eu vivo lá fora mais um tempinho. Eu vivo aqui e vivo lá. E o Senhor te diz: não tem flor nessa estação, não tem flor nesse tempo. Só tem flor na tua vida se você ficar 24 horas debaixo desse sol, debaixo desse caminho, ouvindo os conselhos da palavra, ouvindo os ensinamentos, sentindo Deus, sentindo a virtude do céu na tua vida. Se você tem condição de ficar debaixo desse sol, há flor na tua vida. Se não, murcha, morre, como murchou. Como nada daquele, na vida daqueles homens, daquelas tribos floresceu, nada. E olha como o homem é coração duro, gente. Moisés pegou essa mesma vara florescida e o povo perecendo de sede no deserto. Moisés pegou essa vara e o povo pedindo água, e ele foi lá e pegou essa vara, a vara que floresceu, a vara escolhida por Deus, e bateu com ira naquela rocha, e por conta daquela ira jogou água. Deus cumpriu a palavra na vida daquele povo, mas eles não entraram na terra permitida, por conta da sua dureza de coração, por conta de murmurar. O povo de Deus sempre foi assim. Deus faz uma coisa, murmura aqui, faz outra coisa, murmura lá. O homem e mulher de Deus, desde o passado, nunca está contente com o que Deus faz na vida dele. Deus dá uma parte, quero mais, mas Deus poderia ter feito assim. Faz outra coisa, murmura, não acredita, está sempre murmurando. Mas bem-aventurado é o irmão e a irmã nessa tarde que chegou aqui com o coração sincero, sem murmurar. A minha porção é pequena, a minha condição é baixa, mas Senhor, faz tudo na minha vida, me tira desse lugar, me tira dessa condição, prepara um algo novo, faz um renovo na minha vida, floresce algo na minha vida para mim ver que é tudo na minha vida. Diz Deus por essa palavra: estou chegando com uma obra nova, vou fazer um renovo, vou colocar você num lugar especial, vou te colocar com uma flor, não uma flor da terra, não uma flor do céu, e você verá que a benção de Deus está sobre a tua casa e sobre a tua família também. Mas não faz que nem eles não, irmão, não murmura, espera, porque a árvore, cada planta dá flor numa estação e num tempo. A Irmandade percebe que entre o último livro do Antigo Testamento
e o primeiro capítulo do Novo Testamento, há um silêncio de mais ou menos uns 400 anos que não teve nada. E alguém pensa assim: Deus parou de trabalhar nesse período? Não. Enquanto estava um silêncio na humanidade sem acontecer nada, o Senhor, nosso Deus, estava preparando o Rei da Glória para vir nesse mundo, arquitetando tudo, a hora, como ele chegaria, onde ele cresceria, as obras que ele faria no nosso meio, um tempo que houve quietação na terra, e o homem ainda podia pensar: Deus não está mais nesse lugar. Não, o arquiteto estava trabalhando, e alguma coisa que ainda não aconteceu na tua vida, que está tudo calmo, você pensa: não vai acontecer nada. Já faz tempo que eu ouvi a palavra e não aconteceu nada. Te diz Deus por essa palavra, o arquiteto da minha, da tua vida, dessa igreja. Aleluia, trabalhando o propósito da tua vida. Não chegou o tempo ainda. Aleluia. Mais um pouquinho. Tem uma estaçãozinha nova chegando. O inverno já vai passar na tua vida. A primavera está chegando. Vai ter flor nova. Vai ter alegria. Vai ter virtude. Vai ter benção. Espera o tempo de Deus na tua vida. Deus fará e você glorificará o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pensa bem, se fosse colher uma flor antes dela se completar, a obra de Deus era assim, é como uma flor perfeita, e pela fé que está no coração de cada um, a flor e a fidelidade com Deus, a flor tem cheiro bom, e tem flor que tem cheiro ruim também. E tem alguns que no tempo da planta crescer, que ela vai ser gerado um broto novo, uma flor nova, e lá na frente vai florescer e vai dar um bom perfume, a planta é regada por outra coisa. No meio do crescimento da planta é permitido qualquer jardineiro chegar nela e não somente jogar água, mas jogar tudo que ele imagina que é bom para aquela planta. Sabe o que acontece? Sufoca, é tóxico, a planta cresce com defeito, a flor já não tem a mesma quantidade de pétala e o perfume dela é desagradável diante de Deus e é reprovada diante de Deus. Mas a planta que cresce e que chega ali, e aquela plantinha fala assim: nesse jardim eu só aceito um jardineiro, não permito nenhum outro jardineiro para regar ela de dia, para regar de noite, para cuidar dela. A planta dessa graça chamada Jesus Cristo, não permita que nenhum jardineiro chegue perto da planta dos teus pés para jogar alguma coisa que não é do céu, porque o futuro é ruim. Mas se tu permitir que a planta será regada por esse jardineiro, o perfume vai ser bom, vai ser agradável e você vai glorificar o nome do nosso Deus. Glória a Deus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Agora vamos agradecer a Deus. Deus dará a oração ao Diego. Unidos agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Graça nós te damos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador e Formador dos céus e da terra, de tudo quanto neles há. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso amado Salvador, autor e consumador da nossa fé, nos encontramos, Senhor, mais uma vez, junto dessa mocidade maravilhosa, Senhor, com os nossos joelhos curvados em terra, Senhor, humilhado aos teus pés, Senhor, Pai eterno, reconhecendo como nós te amamos nessa terra, Senhor, como vale a pena te servir nessa terra, Senhor, como é bom, Senhor, estarmos aqui, nós reunidos na tua presença santa, Senhor, te damos graça, Pai eterno, por ter